al mundo la maestría. Após a consolidação do ideário iluminista na França, que valorizava a ciência e a racionalidade e colocavam de lado a religião e a espiritualidade, a população se via cada vez mais inconformada com o regime monárquico e absolutista, e com isso começaram a buscar por um governo democrático. No meio desse conflito, os revolucionários começaram a entender que a sua luta era por algo maior, pela defesa dos interesses do seu país. Nessa época, os nobres, conservadores, membros da igreja e exércitos estrangeiros eram vistos como os grandes inimigos da nação. Com isso, foram formadas as primeiras manifestações de cunho nacionalista. Ao decorrer do século XIX, vários intelectuais começaram a buscar elementos históricos e culturais que poderiam definir uma identidade nacional, e assim concordaram que a língua e a história nacional poderia ser um perfil comum entre os indivíduos pertencentes à nação. O historiador Eric Robson acreditava que o nacionalismo gerava um sentimento em comum entre todas as pessoas que se identificavam com seu país, e que poderia ser usado com finalidades políticas. Em 1848, durante a Primavera dos Povos, diversas ações revolucionárias tomaram a Europa, em que muitas vezes usavam a pauta dos interesses sociais como um impulso para o combate aos requisitos da monarquia e do regime absolutista. Esses valores se espalham para diversos países que ainda não haviam se consolidado como um Estado. Um exemplo disso foi a unificação da Alemanha e da Itália, que ainda iremos falar mais para frente. Figuras como Otto von Bismarck ficaram conhecidas como os precursores do nacionalismo político. O pensamento nacionalista também influenciou no acirramento das rivalidades de diferentes nações. Já considerando uma teoria consolidada, ele teve seu ápice no século XX, com as guerras mundiais e os movimentos totalitários, e dessa forma foram criadas as novas vertentes, muitas de caráter extremista. O nacionalismo econômico acredita que a participação do Estado é necessária com políticas como controle doméstico da economia, trabalho e formação de capital, e caso seja necessário, a imposição de mais impostos e outras limitações sobre o movimento de dinheiro, bens e trabalhos. A crença central do nacionalismo econômico é que a economia deve servir aos objetivos do Estado. Defensores do nacionalismo econômico muitas vezes se opõem à globalização, ou pelo menos se perguntam se os benefícios do livre mercado sem restrição eles favorecem a proteção da economia e também a autossuficiência do Estado. Para eles, os mercados devem servir ao Estado e os interesses do mesmo. Eles também veem o comércio internacional como uma soma zero, ou seja, não tem como duas nações saírem ganhando em o mesmo negócio. O mercantilismo e o não-mercantilismo também são variantes predominantes do nacionalismo econômico. Eles também enfatizam a industrialização com o auxílio do Estado às indústrias. Devido às crenças de que a indústria deve ter efeitos positivos no resto da economia, aumentando a autossuficiência e a autonomia política do país, além de ser um ponto crucial na construção do poder militar. Já o nacionalismo brasileiro foi usado por diversos governos, em especial o de Getúlio Vargas, onde essa foi a principal ferramenta política e, além disso, criou várias instituições estatais, como a Petrobras e a Campanha Siderúrgica Nacional. Dessa maneira, a República foi usada para promover a ideia de um país moderno, frente ao atrasado regime. Um dos principais casos onde o nacionalismo foi usado de uma maneira marcante foi promovida pela ditadura militar, que tinha diversos slogans autoritários, na qual ficou mais conhecido o Brasil, ame-o ou deixe-o. O ultranacionalismo, ou também conhecido como efanismo, acontece quando político, cultura ou povo tem orgulho excessivo da sua nação, que pode levar a medidas também exacerbadas, o que pode levar a medidas autoritárias, com a perseguição, opressão e expulsão de imigrantes. Outra forma de se nomear ultranacionalismo é o chauvinismo. A expressão foi inspirada pelo soldado Nicolas Chauve, na qual foi condecorado pelo imperador Napoleão Bonaparte, e considerado como um exemplo de soldado francês, mas, ao mesmo tempo, muitos viam como fanático. Tanto nessas duas interpretações, é normal a criação de inimigos externos. Uma das consequências do nacionalismo exagerado é o sentimento de superioridade da sua nação à frente a outras, que gera diversos conflitos internos, como racismo, xenofobia. Quando falamos sobre nacionalismo e patriotismo, devemos lembrar de algumas diferenças estruturais. Antes de falar sobre as diferenças, devemos entender sobre o patriotismo, em que se pode ser resumido como o amor de uma pessoa e sua identificação com a pátria, e a preocupação com o bem-estar dos compatriotas, e está estritamente relacionado à necessidade de um indivíduo de pertencer a um certo grupo, e dessa forma ele usa o passado, as condições sociais, políticas e culturais de uma nação,
como um jeito de criar laços. A grande diferença entre os dois é que o nacionalismo é um sistema político, ou seja, ele pode ser usado como modelo de economia e de um governo para países. Já o patriotismo é um sentimento de companheirismo, ou de vários ou um indivíduos, que usa a nação como uma ferramenta para criar laços. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Getúlio Vargas foi uma figura central na história do Brasil, na qual ilustra a complexidade do nacionalismo em um contexto político e social. Durante seu governo, que se estendeu por duas fases, a primeira que começou em 1930 e acabou em 1945, e a segunda que começou em 1951 e acabou em 1954. Vargas adotou um nacionalismo que misturava elementos de modernização econômica, fortalecimento do Estado e políticas sociais. No nacionalismo de Vargas, buscava promover a industrialização, a modernização do Brasil, reduzindo a dependência econômica do país em relação a nações estrangeiras. Ele implementou políticas voltadas para a industrialização, incluindo a criação de empresas estatais e a promoção de setores estratégicos da economia, como a siderúrgica e a energia. Além disso, Vargas também adotou medidas de cunho social, como a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, em 1943, que visava garantir direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Essas políticas eram, em parte, uma resposta à crescente mobilização dos trabalhadores e à necessidade de fortalecer a coesão interna do país. Durante o nacionalismo de Vargas, também teve aspectos controversos. Durante o Estado Novo, ele adotou uma abordagem autoritária, restringindo liberdades civis e políticas. Além disso, sua relação com grupos de extrema-direita e sua postura em relação ao regime fascista de Mussolini geraram diversas controvérsias. A trajetória de Vargas, como líder nacionalista, demonstra como o nacionalismo pode ser moldado por diferentes objetivos políticos e contextos sociais. Seu legado é uma lembrança de que o nacionalismo, embora possa ter aspectos positivos, também pode ser ambíguo e sujeito a interpretações diversas. A Alemanha nazista é um exemplo de como o nacionalismo extremo pode ser distorcido e levado a extremos perigosos. Durante o regime de Adolf Hitler, o nacionalismo alemão foi usado com a intenção de promover a ideologia de superioridade racial e expansionismo territorial. O governo nazista usou símbolos nacionais e narrativas históricas para construir uma imagem de uma Alemanha forte e unida, mas essa unidade era baseada em exclusão e intolerância. O nacionalismo na Alemanha nazista também promoveu a ideia da raça ariana como superior, resultando em perseguição e genocídios contra grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos e outras minorias. A busca por uma Alemanha unificada e dominante levou às ações brutais e expansionistas que culminaram na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. A lição que pode ser aprendida com a Alemanha nazista é que o nacionalismo não pode ser considerado bom ou ruim, mas pode ser usado de maneiras diferentes. O caso nazista ilustra como o nacionalismo extremo, quando combinado com ideologias perigosas e intolerância, pode ter consequências devastadoras para a humanidade. Assim, é importante analisar criticamente como o nacionalismo é aplicado e garantir que ele promova valores de inclusão, diversidade e paz. O nacionalismo desempenhou um papel central no regime fascista, liderado por Benito Mussolini, na Itália. O governo fascista usou o sentimento nacionalista para unificar o país após a Primeira Guerra Mundial e para promover a visão de uma nova Roma, que restauraria a grandeza da antiga nação. O nacionalismo na Itália fascista se caracterizou por um culto à personalidade ao redor de Mussolini e pela ênfase na superioridade da nação italiana. Símbolos nacionais, como a bandeira tricolor e a águia romana, foram usados para criar uma sensação de identidade coletiva e orgulho nacional. O governo também procurou fortalecer a ideia de que a Itália era uma nação unida. No entanto, o nacionalismo fascista também tinha aspectos obscuros. O regime promoveu uma visão excludente da identidade nacional, marginalizando minorias étnicas e políticas. A propaganda governamental enfatizava a concepção de um povo italiano, homogêneo e superior, o que resultou em perseguições contra judeus, opositores políticos e outros grupos. Em conclusão, o nacionalismo é uma ideologia de muitas facetas, que pode moldar o destino de nações e influenciar a política global. Seu poder de unificar as pessoas em torno de uma identidade compartilhada é inegável,
mas é vital reconhecer que o nacionalismo não é estritamente bom. A história nos mostra exemplos como a Alemanha nazista e a Itália fascista, onde o nacionalismo foi usado explorando de maneiras prejudiciais e extremas. À medida que exploramos as características, impactos, lições históricas do nacionalismo, é inegável reconhecer que ele está sempre sujeito a interpretações e manipulação. Devemos nos esforçar para um nacionalismo responsável, mas que também esteja aberto ao diálogo intercultural e à colaboração global.